Boa tarde a todos. Demorei aqui que eu estava pegando a minha colinha das coisas que eu precisava falar. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, sou presidente da gestão 2018 do Clube Caiapós. Queria dizer que para nós é um prazer imenso receber todos vocês aqui hoje, nesse que a gente vem alcunhando como o evento do ano, promovido pelo Caiapós, tá? Queria começar a fazer alguns agradecimentos, em especial ao Instituto ProLiber, tá? Que é do Daniel Caetano. Acho que ele não conseguiu chegar ainda, mas é uma pessoa sem cuja ajuda esse evento não poderia ser realizado. Queria agradecer também aos patrocinadores do evento, além do ProLiber, patrocinam esse evento o Hotel Araucária, a EF Intercâmbio, o Nosso Burger e a Zoom, tá? São grandes patrocinadores nossos aqui hoje. Queria, então, agradecer, especialmente a todos vocês pela presença, agradecer também aos professores que vieram, tá? Não vou citar nominalmente cada um, mas é um prazer receber vocês aqui hoje conosco. E também agradecer a todos que nos assistem por outras plataformas, tá? Esse evento está sendo transmitido para outras salas aqui na congregação, na sala 1, na sala 4, ali embaixo, porque, infelizmente, o nosso auditório não consegue comportar a demanda que houve para esse evento. E também agradecer ao pessoal que nos assiste de outras cidades. Então, através do Students for Liberty, algumas outras universidades estão transmitindo esse agora, especialmente o pessoal da Unesp de Araraquara e de Ilha Solteira, que também estão transmitindo o evento numa sala de alunos lá. Tá? Então, tem bastante gente nos assistindo aqui hoje. Antes da gente passar a palavra para o professor Gustavo, que é a grande estrela de hoje, eu queria deixar um recado para vocês, que a gente vai fazer um sorteio de um dos nossos patrocinadores, que é o Nosso Burger. Tá? Então, eles vão sortear para vocês 4 rodízios lá deles, e para vocês concorrerem ao sorteio, é só vocês postarem uma foto no Insta com a hashtag Gustavo Franco na FEARP e marcar o clube. Tá? Vocês já vão estar concorrendo no final, a gente mostra os ganhadores. Então, é isso. Então, vai ocorrer da seguinte maneira. Agora a gente vai ter essa palestra com o professor Gustavo. Outra coisa importante aqui, ao final, então, eu vou pedir para que vocês se dirijam, ao final da palestra, quem tiver interesse, para o Espaço Atlas, lá, porque a editora Zahar vai estar lá vendendo o livro do professor, que é A Moeda e a Lei. Tá? E, enfim, por favor, terminada a palestra, vão até lá, que o professor Gustavo vai estar à disposição de vocês. Certo? Acho que eu não tenho mais nenhum recado, enfim, não preciso apresentá-lo, tá? O professor tem um currículo que dispensa maiores apresentações. Queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o professor Gustavo Franco. Pessoal, muito obrigado pela acolhida. São vários os agradecimentos aqui, começando pelo Marcelo, presidente dos Caiapós, em nome do qual eu queria saudar os outros presidentes e autoridades presentes, incluídos professores, colegas aí. Obrigado a todos pela presença. A minha missão hoje é falar do meu livro mais recente, que é um desafio logístico, inclusive. São 800 e tantas páginas, e é um livro, como a minha editora diz, é um desses livros que para de pé, assim. E é um esforço que começa muito cedo, depois que eu tive a experiência de Banco Central, ao oferecer um curso no Departamento de Economia da PUC para os estudantes de Economia, a propósito da história desta coisa, a história da moeda no Brasil, a propósito, sobretudo, da experiência interdisciplinar que foi interagir com advogados, sobretudo, mas também com Brasília e toda a sua complexidade. Isso que vocês vão ver é um esforço interdisciplinar para entender esse fenômeno tão extraordinário que é a moeda. Isso aqui. Então, primeira
Observação para que se tenha a noção do quanto interdisciplinar é o que está envolvido na história da moeda e nesse livro em particular. Essa é uma passagem em prosa de um trecho fundamental do Fausto, de Goethe, da segunda parte, que foi escrita depois que ele só deixou publicar depois que morreu, em 1830. E pouca gente sabe que essa segunda parte do mito do Fausto, que todos devem conhecer como o homem que vendeu sua alma ao demônio, esta segunda parte trata vamos dizer, de uma versão social deste mesmo processo, que tem a ver com um rei que descobre, através do mesmo Mefisto, a mágica do papel moeda. Numa noite de carnaval, o demônio ensina ao soberano como é pagar as contas pintando pedaços de papel. É uma alegoria extraordinária, escrita ali no começo do século XIX, sobre essa coisa que é o papel moeda, que é isso que vocês estão vendo aí, um pedaço de papel que substitui o que, desde tempos imemoriais, era a representação mais evidente de valor. Mais que representação, o valor em si, intrínseco, estava nos metais preciosos. É a partir dessa inovação que o começo do século XIX começa a testemunhar e que o Goethe colocou nessa passagem como uma invenção do diabo, dá início a uma série de experimentos mundo afora. Formalmente, o Brasil adota o papel moeda como paradigma da sua organização monetária em 1933. E no Brasil, como em outras partes, essa ideia de que o dinheiro deixa de ser uma mercadoria e passa a ser uma coisa abstrata tem exatamente a mesma implicação disso que vocês estão vendo aí, que é um diagrama habitual para explicar para as pessoas o que é a arte moderna. O momento em que se inventa a fotografia e que a arte não precisa, o retrato não precisa ser mais exato, a pintura da menina do brinco de pérola do Vermeer, famosa pela exatidão, como que reproduz as cores, não é preciso mais que a natureza esteja reproduzida ou capturada na arte. A arte passa a ser uma porção de coisas como o dinheiro, passa a ser uma porção de outras coisas, não um pedaço de metal precioso, raro, de determinado tipo. O dinheiro é essa bagunça aí, é um expressionismo abstrato, é um derivativo maluco, é uma opção de coisas que a gente não entende e cada vez mais abstrato à medida que vai ficando eletrônico. Nós vamos pegar no Brasil de 1933 a 2013 como se um ciclo inteiro disso aí. Era uma moeda mercadoria e hoje nós estamos aí já no terreno da arte conceitual ou pior. O livro está organizado em 8 capítulos. 4 deles são o que aconteceu em 1933, ou pelo menos 33 como ponto de partida. A partir daí tem 4 eixos, vamos dizer assim, para contar a história do dinheiro no Brasil. O primeiro é sobre a lei monetária propriamente dita e a ideia de curso forçado, que é uma expressão de advogados e que significa a obrigatoriedade das pessoas aceitarem em pagamento aquela coisa que o Estado designa como dinheiro, que a lei designa como dinheiro. Vamos ver o que isso significa. A segunda, era um momento onde o dinheiro brasileiro não era diferente do dinheiro americano ou inglês, ambos eram expressões ou representações de um mesmo metal, era como se fosse a mesma coisa. É a partir de 1933 que cada país passa a ter, de verdade, o seu dinheiro, o seu pedaço de papel, expressando, de alguma maneira, suas virtudes, seus defeitos, suas características nacionais. Passa a ser uma coisa mais nacional do que jamais tinha sido. Outro decreto, também de 1933, assinado pelo mesmo ministro Oswaldo Aranha, cria controles cambiais, ou seja, cria regras muito rígidas para regular o modo como o nosso pedaço de papel tinha relação com o papel moeda de outro país. Tá? Isso só podia ocorrer
dentro do ambiente dos controles cambiais. Também algo que se praticou no mundo inteiro na ocasião. Terceiro decreto-lei também de 1933, a Lei da Usura, que estabelecia um limite para as taxas de juros em 12%. Agora, é bastante intuitivo, no mundo que tem inflação, que se você dá uma limitação ao juro nominal, você estabelece uma limitação à operação dos bancos, ninguém vai emprestar a 12 se a inflação está em 30, exceto se o banco é capaz de fabricar dinheiro do nada. Aí a lei da usura tem uma característica curiosa, que é como se fosse estatizar, e é mais ou menos isso que a gente viu acontecer a partir da lei da usura, desse decreto aí. Agora, com essas 3 turbinas poderosas, o dinheiro agora é um pedaço de papel que o presidente pode fazer quantos quiser. Não tem competição com o papel moeda estrangeiro e nem competição a partir dos bancos, meio que não tem limite agora para a fabricação dessa mercadoria. A quarta coisa que outros países implementaram nessa ocasião para evitar que o Estado abusasse desses poderes era o Banco Central, que nós teimamos em não criar antes desta ocasião, durante e depois. Só criamos o Banco Central em 1964, para entrar em funcionamento em 65, mas já em 67 ele já tinha sido capturado e a história é contada nos capítulos 5 e 6. Tudo isso aqui é meio que a ordem de 1933, que é como se fosse o ovo da serpente. A serpente sai da casca no capítulo 7, quando estamos num ambiente de hiperinflação e vamos examinar os planos heterodoxos, todos os seus truques, um a um, não vai ser o caso aqui, mas tem lá a narrativa de todos eles, e por fim, no capítulo 8, a reconstrução monetária, tardiamente, 1994, é o momento onde, 60 anos depois, a gente arruma, por assim dizer, a ordem de 33, lá introduzindo freios para que o cidadão não fosse abusado pelo Estado através da inflação. E, de fato, olhando o conjunto desses anos, veja, o índice de inflação, era preciso calcular um índice de inflação acumulado de 1933 até 2013, esses 80 anos cobertos pelo livro. No Brasil, o único índice, o índice mais antigo que a gente tem é o índice da FIP, USP, que começou em março de 39. Vocês estão vendo aí, março de 39 igual a 1, dezembro de 2013, 80 anos depois, é o índice acumulado, aquele número ali, 3,4 trilhões. É impossível fazer um gráfico disso aí, como dá para fazer nos países civilizados. O que dá para fazer como vocês sabem aqui, um gráfico em escala logarítmica, que aqui os mais matematizados da sala saberão o que é, mas enfim. Aí fica com essa carinha mais civilizada, onde dá para ver com muita clareza que tem 3 períodos. O do real, lá na frente, é o de normalidade, inflação média mensal 0,6, alguma coisa inferior a 6% ao ano, em média, nesses anos aí, e caindo. O período da hiper, 16% ao mês nesses 15 anos aí, entre 1980 e 1994, julho, o mês do real, mas aí dentro tem meses de plano cruzado com preços congelados, inflação zero, ou reprimida, e tem os últimos meses antes do plano Collor, que são os da hiperinflação propriamente dita. Tem março de 1989, foi 82% só naquele mês. Foi o nosso maior número. Agora, antes de 1980, 2% ao mês era a regra. Nós vivemos muitos anos com esse tipo de inflação, que para o paladar de hoje parece muito agressivo, mas ela sempre esteve lá e alta, né? É um imposto sobre o pobre. Obviamente, toda essa experiência de tributar o indefeso quanto à
A inflação é regressiva e piora a distribuição de renda. Vejo muitas teorias malucas sobre por que a distribuição de renda no Brasil é ruim, e poucas, curiosamente, falam que a gente tributou o pobre, que é isso que a inflação faz, né, de forma tão aguda durante tantos anos. Fica o registro. Mais esquisito do que esse comportamento inflacionário que nenhum outro país tem feito nós, é o fato que nós tivemos 9 padrões monetários durante os 80 anos cobertos pelo livro. Não tem aqui o mil-réis, que começou com Dom João VI, começou com a independência, enfim, mas o cruzeiro de 1942, a ideia de fazer uma moeda com esse nome é antiga, mas só em 1942 começou. Em 1967, o governo militar resolveu fazer o cruzeiro novo, cortando zeros e fazendo um desenho diferente para a moeda. Depois passou a chamar cruzeiro de novo em 1970. Aí, plano cruzado, em 1986, fez o cruzado. O plano Bresser não fez mudança de padrão monetário, só o plano verão, em janeiro de 89, que mudou a moeda para o cruzado novo. Depois o Collor fez mudança de moeda de novo para cruzeiro, o mesmo nome. Foram 1, 2, 3, 4 vezes cruzeiro. Aí teve o cruzeiro real, já com Fernando Henrique ministro, só para cortar zeros, e o real. Reparem que a gente tem aí a duração de cada um dos padrões, a inflação média em cada um deles. Já dá para ver que o real é o mais bem comportado de todos os padrões monetários que o Brasil teve. Se for contar o mil-réis, aí confunde um pouco, mas, enfim, é o mais bem comportado. Às vezes teve corte de zero, às vezes não, e no caso da passagem do cruzeiro real para o real, foi uma divisão por 2.750. 1, 2, 3, 4, 5 cortes de zero, considerando corte de zero. Na verdade, esse é um assunto curioso, porque a taxa de câmbio entre o real e o cruzeiro é isso aí, que é só os cortes de zero. Tá? Quando a gente quer calcular quanto vale em dinheiro de hoje uma coisa de 1943, primeira coisa que você tem que fazer é colocar na unidade de hoje, que é dividir por esse número, depois inflacionar pela inflação acumulada. É um exercício de muitos zeros e muitas... O zero, inclusive, foi um elemento curioso para uma coisa muito importante para o livro, que é a capa. A editora fez uma reunião comigo e os designers da capa, 2 rapazes muito talentosos, mas que não entendem nada de economia, e que a história era, vem cá, conta aí para eles o que é o seu livro, para eles fazerem uma capa bacana, né? Aí eu expliquei, lá pelas tantas, vendo que nada estava encaixando, eu disse, só quer saber, esse livro é um livro sobre zeros e nulidades. Aí eles ficaram com isso na cabeça, voltaram com essa ideia encantadora, que é o seguinte, eles pegaram todos os nossos padrões monetários e pegaram os zeros de cada identidade gráfica de cada padrão. Tem os zeros do mil-réis, os zeros do Cabral, que é aquela nota ali do cruzeiro de 42, o Floriano ali o zero do cruzeiro novo, o JK já é o cruzado com carimbo, antes do carimbo era o cruzeiro de 42, ainda inflacionado, e por aí vai, só zeros. Tá? E esse trabalho gráfico ficou muito bom, melhor que o conteúdo. Por que cortar zeros? Tá? Cortar zero, veja, tem uma coisa logística do dinheiro. Se a inflação é muito elevada e uma coisa custa 1 bilhão, em notas de 100, por exemplo, se você não faz notas de 1.000, de 10 mil, de 1 milhão, um país fazer uma nota de 1 milhão, vamos combinar que é uma coisa ridícula, o que acontece é que você vai na padaria para comprar uma coisa de 1 milhão, ela é um pacotinho ali, como dá para ver ali, que não é trivial de carregar. 1 bilhão já é uma coisa que você só consegue carregar se você tiver um caminhão.
tá? E essas fotos da hiperinflação alemã são icônicas por mostrar a disfuncionalidade logística que a inflação pode causar. Se a inflação é muito elevada, no caso deles foi muito rápido, e aí aquelas crianças ali apontando para aquele monte todo ali é $1. Tá? Quando o marco alemão foi estabilizado, era alguma coisa também na ordem do quatrilhão em taxa de câmbio relativamente ao marco anterior à guerra. Países que não têm noção do ridículo, como o Zimbábue, têm hiperinflação e fazem coisas como essa, notas de 10 milhões da moeda local, ou pior, 100 trilhões. É absolutamente patético. Tá? Então, cortar zero, tem uma tirada que é essa de Queiroz. Ele diz que a gente troca os políticos mais ou menos pelas mesmas razões pelas quais a gente troca as fraldas periodicamente. No caso brasileiro, a observação vale sobre os zeros. A gente corta os zeros e muda a moeda periodicamente pela mesma razão pela qual a gente troca as fraldas. Enfim, 1933, a ideia de curso forçado, a ideia de que a moeda deixou de ser uma medida ideal de ouro e prata e passou a ser um pedaço de papel, não é trivial o modo como você escreve e põe na lei. É o momento que o dinheiro passa a ser uma abstração, que passa a ser determinado pelo Estado, o que é o dinheiro, como é que você escreve isso e como é que a lei define o que é dinheiro. E aí começou para mim uma experiência pessoal que o livro traz muito, que é o modo como o idioma dos economistas dialoga com o idioma dos advogados. E aqui é o idioma deles, porque a lei é feita no idioma deles. E muito da experiência do curso, que virou o livro, era instruir os economistas sobre como dialogar com esse idioma estrangeiro, né? Com esses estrangeiros que são os advogados. A gente está falando da mesma coisa, mas é preciso se entender. Então, para eles, isto aqui é definição de moeda. Tá? Vejam que não está escrito o que a moeda é. O que está escrito é que uma estipulação de pagamento em ouro não é permitida, porque restringe ou recusa nos seus efeitos o curso forçado do mil-réis papel. Esse é o jeito exótico, talvez, dos advogados escreverem que você está obrigado a expressão curso forçado diz isso, a aceitar em pagamento o mil-réis papel, não especifica por quanto você aceita. O artigo 2 faz isso, no entanto, de um jeito curioso e inovador para a época, que foi dizer assim, você está obrigado a aceitar o dinheiro em pagamento de uma dívida, você não pode recusar o dinheiro, agora, quantos dinheiros você recebe em pagamento da sua dívida, ou em pagamento do seu salário, ou pagamento da sua mercadoria que você está vendendo, não diz. O que diz é que você é obrigado que a relação econômica, o contrato, tem uma estipulação de pagamento pelo valor legal do dinheiro. Ou seja, as cédulas de 1.000, você aceitará tantas cédulas de 1.000, quanto você não está escrito que é o valor real, está escrito que é o valor nominal, valor legal. Essa doutrina curiosa, ela diz assim, você é obrigado a aceitar o que o Estado chama de dinheiro em pagamento pelo que você está vendendo. Quanto dinheiro você recebe pelo que você está vendendo é assunto seu e da sua contraparte. A única coisa é que os dinheiros que trocam de mão serão pelo valor legal. Esse tipo de enunciado, inclusive, proíbe isso que a gente conhece como correção monetária. Você fez um contrato, essa disciplina aí, como se diz na linguagem dos advogados, é uma disciplina nominalista. Tá? Era um mundo onde a inflação era desconhecida e a correção monetária também. Pois bem, não tem mais a ideia de que o dinheiro tem valor intrínseco. Isso tem uma
uma implicação curiosa para nós economistas. A gente aprende na faculdade que o dinheiro tem as funções unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor, e quando a gente vê esse enunciado aqui, fica muito claro que para o mundo jurídico não existe a função reserva de valor no dinheiro. Quanto é o poder de compra do dinheiro não pertence à legislação monetária. A única coisa é que você é obrigado a aceitar o papel. Obviamente, quando você está transitando do mundo do dinheiro que equivale ou é conversível em ouro a outro, que é apenas um pedaço de papel, de um dia para o outro, você que tinha um negócio que era trocável em ouro e no dia seguinte o seu negócio é só um papel. A sensação é que você foi roubado. Não apenas porque o lastro do seu dinheiro desapareceu, como agora quem fabrica o dinheiro pode fabricar sem limitação quanto quiser. Tá? E esse tipo de comentário, que é Monteiro Lobato dialogando com ele mesmo, o Mr. Slang é um inglês da Tijuca, que é o próprio Monteiro Lobato, que vive esculhambando o Brasil e que quando, nessa altura aí, nós estávamos a caminho de estabelecer o papel moeda como paradigma monetário, esse era o tipo de opinião dominante, conservadora sobre o assunto, que esse negócio de papel moeda é uma grande ladroeira, porque os governos vão poder fazer quanto papel moeda eles tiverem vontade de fazer para pagar as contas que eles quiserem criar e que você não tem nenhum controle sobre isso, o cidadão está totalmente desprotegido dos governos. Como é que funcionava antes? E aí vocês têm o típico balanço de um banco central emissor, onde do lado do passivo tem a moeda emitida, que deve guardar uma correspondência com o que no lado do ativo são as reservas internacionais, na linguagem de hoje, mas é o lastro da moeda, é o ouro depositado nos cofres do Banco do Brasil, do Banco da Inglaterra, do quem quer que seja. Aqui corresponde um passivo, que é essa coisa chamada moeda, que o sujeito pode chegar lá no Banco Central e trocar por reservas internacionais. É como funcionava antes. Os bancos centrais anteriores a 33 não só tinham este departamento em que emitiam dinheiro em troca de ouro, ou tinham emissões conversíveis em ouro, e tinham também um departamento bancário, podiam fazer empréstimos, receber depósitos. Tem essa parte em vermelho aí, que é o típico balanço de um banco que tem capital e depósitos e faz empréstimos em cima de, ou carrega títulos, ou faz redesconto, é como se fosse a parte banco comercial. Assim era o Banco Central antes de 1933. Depois de 1933, ficou com o jeitão que tem hoje, e agora tem o seguinte, tem capital, tem dívida, mas a moeda emitida agora não tem mais nada a ver com as reservas internacionais do lastro ou que estão no ativo. O Banco Central pode fabricar quanto quiser desse pedaço de papel e comprar tudo em títulos do governo ou títulos privados, não tem limite. E é uma situação estranha, porque esse negócio, essa conta do passivo dos bancos centrais é veja, qual é a diferença disso aí para o capital do Banco Central? É um passivo não exigível, né? Não é conversível em coisa nenhuma, nem você pode cobrar em alguma outra coisa. Então, ela tem uma característica que é como se fosse uma ação preferencial do Banco Central, uma ação sem direito a voto, ao portador, e em pequenas denominações, negociada fora de um recinto de pregão organizado, como são ações de companhias abertas, é negociada ao valor de face, mas ela é de aceitação obrigatória em pagamento das coisas. O Banco Central é uma criatura muito privilegiada em poder fabricar suas próprias ações desse jeito e colocá-las no público quase que de forma obrigatória. Você é obrigado eles dão o dinheiro recém-emitido para o governo em troca de títulos, e é com
esse dinheiro que o governo vai pagar o seu déficit. E aí é assim que funciona hoje em dia. É um mundo muito estranho esse da moeda papel, tal qual revelado aí pelas transformações ocorridas em 1933. Levou algum tempo para se perceber, aconteceu um fenômeno muito estranho, que pelos anos 70, 80, muitos bancos centrais pelo mundo, essa aí está uma estatística de 2009, mas começou a aparecer muito frequentemente nos anos 70, bancos centrais com patrimônio líquido negativo. Tecnicamente, um banco, quando fica com patrimônio líquido negativo, ele precisa ser liquidado pelo Banco Central, exceto, é claro, quando é o Banco Central. Temos algum problema, e não são bancos centrais de países pouco sérios, não é isso? É o Canadá, o Chile, a República Tcheca, Indonésia, Israel, Inglaterra ali. O que é isso? Né? Ninguém liga para que, se o Banco Central não tem capital. E por que isso? Né? Quem fez essa tabela aí é um consultor famoso do BAS, fez uma outra que acompanha, que faz a soma do capital, o patrimônio líquido do Banco Central, com a conta passiva, papel moeda emitido, como se a emissão de papel fosse, de fato, ação preferencial do Banco Central, e aí verifica que não. Se o papel moeda conta como se fosse capital do Banco Central, não tem ninguém com patrimônio virado, só a Inglaterra ali, provavelmente desenquadrada no requisito de Basileia, mas a maior parte dos países do mundo trata a fabricação, dos bancos centrais do mundo, trata a fabricação de papel pintado como se fosse aumento de capital, ou pelo menos a gente enxerga desse jeito, que é estranhíssimo. Isso é a única instituição do mundo que tem essa capacidade. Muito frequentemente questionada. Quem viu A Casa de Papel, por exemplo, série Netflix, ou quem leu esse livro aí sobre o golpe do Alves Reis nos anos 20 em Portugal, são situações onde alguém, de alguma maneira, usurpou a capacidade do Banco Central ou da Casa da Moeda fabricar pedaços de papel, fabrica para si, né? E é legítimo. No caso do português aqui, a história foi um camarada que falsificou uma correspondência do Banco Central de Portugal, encomendando aos fabricantes do papel moeda português na Inglaterra, uma empresa inglesa chamada Waterloo, um lote de cédulas de 500 escudos. Os fabricantes ingleses, enganados, fizeram a encomenda, entregaram para os falsários um valor em dinheiro que era alguma coisa como 5% do PIB português. E esses caras, eles voltaram para Portugal, montaram um banco exclusivamente para colocar as coisas em circulação. Demorou algum tempo para descobrirem, todo mundo foi preso e tal. Mas é uma história inacreditável. Depois o Banco Central de Português processou os ingleses, os fabricantes de papel moeda inglês, por negligência na Corte dos Lordes em Londres. É um dos casos na Corte dos Lordes mais famosos e interessantes sobre o que é senhoriagem e se esse troço aí, qual o tamanho do prejuízo, já que isso é tudo papel. Né? Para fabricar essa encomenda, os bandidos pagaram alguma coisa perto de 25 mil libras. Mas o dinheiro, uma vez colocado em circulação, era mais ou menos 1,5 milhão de libras. Então, quando se foi discutir a indenização pelo Trambique, a discussão era se é 1,5 milhão ou 25 mil, que é uma história extraordinária. A Casa de Papel, muitos de vocês devem ter visto, mas era um grupo que ocupava a Casa da Moeda, não roubava nada, só fazia dinheiro e ia embora com o dinheiro que fez. O que foi roubado aí? Só foi roubado um privilégio exorbitante que as autoridades têm de fazer com que certos papéis pintados com determinadas pinturas tenham um valor muito maior do que o custo da pintura e do papel. Esse é o mundo que a gente vive. Dúvidas sobre papel moeda, típicos brincadeiras de sala de aula, vamos fazer aqui. Por que ninguém liga quando os bancos centrais têm patrimônio negativo?
Resposta: porque o Banco Central é a única empresa do mundo que pode fabricar a matéria-prima com que se faz aumento de capital. Qualquer outra empresa, se tem uma deficiência de capital, precisa ter um aumento de capital em dinheiro e é um problema. Mas o Banco Central, não, ele faz dinheiro, né? Por que que as empresas que emitem criptomoedas fazem ICOs, que são Initial Currency Offerings, e não IPOs, que são Initial Public Offerings, que vendem ações? Num caso, eles vendem moeda, a criptomoeda da companhia, no outro caso, eles vendem ações da companhia, né? Por que que é assim, né? Pergunta bem contemporânea. Porque eles fazem igual aos bancos centrais. Os bancos centrais emitem eles têm ações que são de propriedade do Tesouro e eles têm também a moeda, a sua criptomoeda, que não é cripto, é de papel, e todo mundo carrega no bolso. É a mesma coisa, é um passivo não exigível do Banco Central, como os das empresas que emitem criptomoeda. Todas elas são empresas, não é isso? E o que que os bancos centrais e a máfia têm em comum? É que quem possui o monopólio do crime é quem melhor vende segurança. É simples como isso. Tá? Muito bem. Capítulo 3 e 4, é um outro eixo da história monetária, que é o modo como o nosso dinheiro, o nosso pedacinho de papel, se relaciona com os outros países que têm também o mesmo tipo de sistema monetário que é feito de papel. De novo, quando os Estados Unidos e o Brasil estão no padrão ouro, as duas moedas locais são iguais, são feitas de ouro. Como as unidades de medida variam, a relação entre uma e outra é mais ou menos a relação entre metros e jardas, tá? Ou entre quilos e libras. Ela é fixa de nascença, por assim dizer. Agora, se são dois pedaços de papel, aí é tudo diferente, porque aí nós, o público, é que vamos dizer quantos de um a gente quer em troca do outro. E aí a gente emite um julgamento subjetivo sobre a qualidade do papel. E aí é que é um inferno, porque o nosso era muito pior do que o deles, e no momento em que, 1929, na verdade, que veio a crise e colapsou o padrão ouro, se a gente soltasse o câmbio, ele ia para a Lua. Então, não solta o câmbio, começa isso daí que é uma catedral de controles. Isso aí são normas que estão em vigor até hoje sobre controles cambiais. Elas vão se empilhando e a gente vai fazendo uma em cima da outra. A imagem dos especialistas em câmbio sobre a legislação cambial é muito frequentemente ilustrada pela etnologia da cidade de Troia, que é o seguinte: Troia são 17 cidades construídas uma em cima da outra. A cidade era devastada uma vez, era reconstruída 20 anos depois, tinha outra cidade em cima, depois, 50 anos depois, ela é devastada de novo. 17 cidades, uma construída em cima da outra. Quando vocês vão lá no sul da Turquia visitar lá o site arqueológico da cidade, tem esses mapinhas assim mostrando as várias camadas, que são como a legislação cambial brasileira, que foi uma camada em cima da outra em diferentes momentos, leis, decretos, leis, resoluções, com várias... O livro faz uma resenha do período onde esses controles tiveram o seu apogeu, no capítulo 3, que vai até os anos 80, que é quando esse sistema de controles entra em crise e começa o processo de liberalização. O que é a história do controle cambial, na essência? Começando pelo fim, Oswaldo Aranha, ministro, em 1933, diz assim: olha, não era possível entregar o câmbio, ou seja, a relação entre o nosso papel e o dos outros, aos azares da lei da oferta e da procura, porque seria a falência da nossa moeda, seria um vexame.
né, esse cotejo. Então, em razão disso, ele determinou que agora é o seguinte: as operações de câmbio feitas fora dos estabelecimentos habilitados são ilegítimas. É uma forma de regular esse tipo de atividade através da qual a regulação é meio geográfica. Dentro do espaço regulado, são as operações legítimas, elas têm que fazer do jeito que eu quero, com a taxa que eu quero. Fora disso aí, no âmbito do ilegítimo, que é o câmbio black, negro, ou o que seja, aí não é ilegal, é ilegítimo, tá? Mas continua acontecendo. Lembra muito uma imagem, aí tem uma imagem shakespeariana que o livro explora. Na época de Shakespeare, os teatros tinham que ficar fora dos muros da cidade, porque os teatros, os hospícios, cemitérios, escolas de contabilidade tinham que ficar fora, as coisas profanas tinham que ficar fora dos muros da cidade. Então, a regulação ela é meio hipócrita, sim. Tem coisas que acontecem na vida que você não regula. Tem uma peça shakespeariana famosérrima sobre isso, que chama-se Medida por Medida, que, inclusive, tinha que ver com a figura que ele faz é a Viena, uma alegoria para Londres, que tinha umas leis antifornicação, não podia praticar sexo antes do casamento, não é isso? Então, meio que tinha que sair dos muros da cidade para brincar, né? A lei impossível, essa passagem do Carpo enfim, o eterno conflito da vida pública, o choque entre a ordem jurídica do Estado e a ordem vital da sexualidade, uma lei impossível, inaplicável. É isso, você querer regular as taxas de câmbio de todas as operações é um negócio meio maluco, que a partir de certo momento começa a ganhar uma sofisticação. Uma delas foi, por exemplo, depois da Segunda Guerra, quando havia muito interesse em investir no Brasil por parte de estrangeiros, aí se criou essa ideia do registro. O camarada que entra com divisas, né, com dólares, ele ganha um registro, que é como se fosse uma carteirinha de poder, o direito de retornar com as suas divisas depois que ele ficar aqui um tempinho. É como se o dinheiro estrangeiro passasse a ter pedigree, diferente do nacional. Você ganhou dinheiro aqui, pagou imposto aqui, não pode mandar dinheiro para fora. Mas o gringo que trouxe dinheiro para cá, ele sim, porque ele trouxe, né? Essa lógica de controles cambiais, divisas escassas, como se a moeda estrangeira fosse um recurso de outro planeta, não sei, radioativo, com pedigree. Esse serviço criado, na verdade, em 1946, de registro do capital estrangeiro, chamava-se FIRSE, estava lá como um departamento da área internacional do Banco Central, que eu encontrei em 1994, em 93, quando eu fui para o Banco Central. Hoje foi extinto, tá? Mas era a época que o dinheiro tinha pedigree, só sai o que entra. Essa ideia de regulação cambial colapsa quando o câmbio oficial não cabe o que as pessoas querem fazer. No mundo que vai se globalizando, as pessoas querem fazer mais transações com o exterior, não dá para fazer, tem que fazer pelo câmbio negro. Você quer levar seu filho sua família para Disneylândia, não pode, comprar dólar, tem que ir no doleiro para comprar dólar. E lá vai você. Então, o volume no câmbio negro começa a ficar maior do que o volume no câmbio oficial, e o ágio relativamente à cotação oficial e a cotação do negro vai explodindo. É o momento em que esse sistema entra em colapso e a gente tem que migrar para um paradigma novo de liberalização cambial. Coincidentemente, anos 80, final dos anos 80, quando se faz a Constituição, e ela tem no capítulo dos direitos fundamentais, que é o artigo 5º, no item 15, inciso 15, esse princípio básico do ir e vir, não é isso? É livre a movimentação das pessoas em território nacional, podendo as pessoas nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Claro que o direito de ir e vir é você e o que te pertence, não é isso? Então, se é assim, que história é essa de controle cambial?
Eu não posso sair do Brasil com o meu dinheiro, os meus bens. Né? Tem uma longa, interessantíssima história sobre esse processo de liberalização que começa aí e que começa com uma arquitetura curiosa, que é o seguinte: o câmbio negro é o que era governado pela oferta e pela procura. A arquitetura foi criar uma coisa parecida com o câmbio negro na esfera oficial, chamado câmbio flutuante, primeiramente só com o dinheiro do turismo, depois outras coisas puderam ser transacionadas nesse mercado, que não se comunicava com o oficial, e esse negócio foi ficando grande e foi ficando maior do que o câmbio negro, depois maior que o câmbio oficial, e bumba, aí as coisas foram unificadas. É como se o flutuante tivesse incorporado o câmbio comercial. E aí tem uma grande história interessante, que foi tentar judicializar esse assunto para bloquear esse andamento. Nisso entrou a CPI do Banestado, muitos rolos interessantes que vocês vão ver explicadinhos no livro, no capítulo 4, inclusive o papel desempenhado pelo juiz Sérgio Moro. Então, o juiz começava a sua carreira, perdão, e teve um dos suas primeiras operações escala nacional da Polícia Federal prendendo gente, a partir do Sérgio Moro, foi a Operação Farol da Colina, prendendo doleiros. Tá? Depois que a liberalização cambial avançou a ponto de não haver mais nada que justificasse o cidadão conversar com o doleiro passou a ser o que ele é hoje, essencialmente um personagem cujo objeto não é o dólar, mas é o informal, é a lavagem de dinheiro. Neste momento, tem que ir todos presos. Agora, é claro que é o momento que a imprensa não se acostumou ainda a que o câmbio negro não é o custo da lavagem. O câmbio negro é a verdadeira expressão da oferta e da procura. Então, teve aí um movimento interessante de acostumar com essa nova realidade. Histórias do capítulo 4. O capítulo 5 trata do assunto da usura, que foi um dos decretos importantes, o terceiro eixo, que foi essa história de limitar as taxas de juros. É um assunto antigo, não vale aqui entrar no detalhe, mas se nós temos inflação e os bancos estão limitados às taxas de juros que eles podem cobrar, eles vão ter que obter o funding deles de algum jeito que normalmente é a emissão de moeda. A coexistência de inflação e lei da usura leva à criação de bancos públicos que funcionam com emissão de moeda e, portanto, cria uma esfera na economia que é a esfera do crédito gratuito, do dinheiro camarada, é a esfera do favor e da reciprocidade, que até hoje tem. E hoje, por exemplo, o Banco Central faz uma estatística chamada ICC, Índice de Custo de Crédito, e a história é mais ou menos o seguinte: o crédito no Brasil é 52% do PIB, o total. Metade é crédito carteira livre, criado, como é determinado, a taxa de juros é determinada pela oferta e pela procura, a outra metade é crédito direcionado. É este que está em compliance com a lei da usura. O crédito direcionado, o custo médio está ali 8,9%, o crédito livre é o que vocês estão vendo ali, 35% em média, 46% para pessoa física, 21% para pessoa jurídica. Ou seja, é a tal da meia entrada, como é comumente descrito, mas a imagem shakespeariana aqui é a imagem do Mercador de Veneza, um filme que todo mundo tem que ver para entender o assunto do spread bancário no Brasil. É como se esse mundo ali do crédito direcionado fosse um mundo cristão, da economia do favor e da reciprocidade, onde não pode cobrar juro porque é pecado, tá? E o mundo de cá, dos judeus, do mercado, da rua, tá? Supostamente começam mais avarentos, mas o juro é alto aqui porque ele é baixo lá. Se alguém não paga a conta de luz, alguém paga em dobro. Se alguém paga meia entrada, o resto das pessoas paga dobrado. Essa é uma história
É um assunto que nós ainda estamos vivendo muito intensamente, o assunto do seletivismo no crédito. Muito bem, para esse ambiente não degringolar, era preciso haver essa criatura chamada Banco Central, que adquire uma característica diferente a partir dos anos 30, quando vários países do mundo estão tendo o mesmo tipo de experiência do Brasil: controle cambial, curso forçado da moeda e lei da usura. Portanto, não há limitação ao governo, os tesouros nacionais, fabricarem dinheiro. Aí é que começa a história do Banco Central independente. O Banco Central como alguém que vai tomar conta do governo para que ele não abuse da capacidade de pintar papel e impingir isso no cidadão. Esse gráfico extraordinário aí é o número de bancos centrais no planeta Terra, a bolinha é o número de estados nacionais. Vejam que no final do século XIX, nem metade dos países tinham o seu próprio Banco Central. Já nos anos 40, depois da Segunda Guerra, é meio que obrigatório, parte da identidade nacional é o país ter o seu Banco Central. O Brasil faz o seu Banco Central. O Brasil resistiu muito a ter Banco Central. O maior inimigo do Banco Central foi o Banco do Brasil, que não era um banco central, era um banco comercial, privado, e, enfim, nem tão privado numa certa época, mas comprometido finamente com o inflacionismo. Foi o maior adversário do Banco Central, até que se rendeu, mas recapturou o Banco Central em 1967, e o Banco Central só se livra dessa captura em 1994. É como se o Brasil só tivesse criado seu Banco Central de verdade em 1994, que explica um pouco o fato de ser, em matéria de experiência monetária, basicamente uma zona. Não é isso? A gente só teve Banco Central de verdade lá na frente. Foram várias tentativas, o negócio só funcionou de verdade quando, em 1944, nós assinamos um tratado internacional, Tratado de Bretton Woods. O pessoal que voltou da delegação que foi a Bretton Woods trouxe para o Getúlio: olha, nós assinamos um tratado pelo qual a gente vai ser agora membro de uma coisa chamada Fundo Monetário Internacional. E os membros dessa entidade não são os países, são os bancos centrais dos países. É uma vergonha a gente não ter um banco central para ser o sócio do FMI. Então, o Getúlio assinou um decreto criando uma superintendência dentro do Banco do Brasil, chamada SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que tinha a missão de preparar a criação do Banco Central e, por enquanto, assumindo funções do Banco Central. Uma delas era exercer um papel de órgão doutrinador, vamos dizer assim, da política monetária, coisa que o Banco do Brasil nunca tinha tido. E, em prosseguimento a isso, mesmo depois do Getúlio ter caído, o Getúlio fez o primeiro decreto da SUMOC como ditador, mas em seguida, já no governo democrático, com o Dutra, ele manda para o Congresso um anteprojeto de Banco Central, que chega no Congresso em 1946. Esse anteprojeto demora 20 anos para virar lei, e tinha aí uma discussão muito importante, que foi aonde o impasse se estabeleceu durante esses 20 anos, e é muito atual. A SUMOC, que passou a funcionar em 1944, o diagrama ali está mostrando como é que ela funcionava. O Banco do Brasil, que era o Banco Central de fato, Banco Central e Banco Comercial, e Banco de Desenvolvimento, e Banco de Câmbio, e Banco de tudo, ele obedecia a esse conselho da SUMOC, que tinha 5 membros. Ele era presidido pelo ministro da Fazenda, tinha o superintendente da SUMOC e 3 diretores do Banco do Brasil, um deles o seu presidente. A despeito do Banco do Brasil ter a maioria, o ministro meio que mandava, mas quando estava distraído, era o Banco do Brasil que mandava. Eu sou o primeiro modus operandi de governança da moeda organizado que o Brasil teve foi com a SUMOC. O projeto de lei está ali do lado, criava uma evolução desse assunto da SUMOC, que era assim: em vez desse conselho de 5 membros, agora vamos fazer um conselho de 13 membros, vamos chamá-lo de Conselho Monetário Nacional,
E debaixo desse conselho é que vai estar o Banco Central, que obedece a esse conselho, tal qual o Banco do Brasil está obedecendo. O Banco Central vai ficar ao lado do Banco Central, como se fossem duas coisas, né? O Banco Comercial Federal e o Banco Central, um responsável pela disciplina da moeda, outro pela indisciplina, todos debaixo do Conselho Monetário, que aí vai decidir para que lado a balança vai pender. E mais, a lei propunha que fossem 5 diretores do Banco Central e o seu presidente sentados nesse conselho e fossem criados 5 bancos de desenvolvimento, cujos presidentes iam sentar nesse conselho também, ou seja, ia ser metade, a turma da disciplina e a turma da indisciplina. Era 6 do Banco Central, 6 da indisciplina, os 5 bancos de desenvolvimento mais o Banco do Brasil e o ministro da Fazenda para desempatar 13 membros. Isso foi o que foi inicialmente proposto. Mas dá para ver qual era o impasse. Era um momento onde já tinha sido descoberto que o controle do processo de formação de moeda estava nos bancos. E se tivesse 6 bancos públicos criando moeda, junto com o Banco Central tentando controlar, isso ia virar uma farra. Tanto que, no momento que isso foi proposto, rapidamente se criou um impasse entre os ortodoxos e os inflacionistas. Isso não anda, e ficou aí 20 anos para lá e para cá, a historinha pouco importa, o troço só ficou agudo quando chegou perto ali do governo Goulart e tal. Curiosamente, foi o projeto do próprio Jango que acabou aprovado em dezembro de 64, foi depois do golpe, mas o golpe não interrompeu o funcionamento do Congresso nesse momento, cassou alguns parlamentares, só um estava envolvido nesse processo, continuou a funcionar a comissão responsável pelo processo, o relator na comissão que fez o projeto que acabou aprovado era o próprio Ulisses Guimarães, e o projeto foi aprovado em dezembro de 64. O primeiro Conselho Monetário, depois de muita briga, teve essa composição aqui, tinham 4 diretores do Banco Central, incluindo o seu presidente, 2 membros ouvintes, um deles o Roberto Campos, 2 membros de livre nomeação do presidente, que foram 2 banqueiros, um deles o Gastão Vidigal, famoso, presidente do BNDES, presidente do Banco do Brasil e ministro da Fazenda. Agora eram todos amigos, todos em linha com a ideia da criação do Banco Central independente e todos eles com mandatos de 6 anos. Tá? Isso foi a nossa primeira experiência de Banco Central independente, que ruiu em 1967, quando morreu o Castelo Branco, assumiu Costa e Silva Silva quis trocar toda a diretoria do Banco Central, assim como trocou o ministro da Fazenda. Tirou o doutor Bulhões e botou Delfim Neto, sempre ele. E é o Delfim que vai se dirigir aos membros da diretoria do Banco Central, dizer, pessoal, vocês têm mandato, só que vocês têm que renunciar, porque senão os militares vão acabar com esse negócio de Banco Central independente. Aí, depois de muito esperneio, todo mundo renunciou e começou outra... Foi a época do Delfim Czar econômico, depois começa uma coisa curiosa, que é aumentar o número de membros do Conselho Monetário, porque tem que ter o ministro da Indústria e Comércio, o ministro da Agricultura, o ministro disso, daquilo, e os presidentes dos outros bancos, e depois, em algum momento, saem os diretores do Banco Central e fica só o presidente do Banco Central, ali na altura de 76, os diretores do Banco Central, a partir, da reforma de 74, eles saem. E quando chega ali, em 1993, quando eu chego lá, tem 21 membros no Conselho Monetário, um deles é o presidente do Banco Central, um cara responsável pela estabilidade da moeda e 20 pela instabilidade. Tá? Esse é o período de captura e é uma história sobre a desgovernança da moeda, produzindo a hiperinflação. Isso aqui que vocês estão vendo é uma teoria sobre a hiperinflação. É como você produz descontrole, tornando o processo decisório caótico. Okay?
que o livro vai explicar direitinho nos seus detalhes. As coisas estão praticamente fora do controle quando a nova república começa. O presidente Sarney, quando começa seu mandato, a inflação acumulada 12 meses está na faixa de 200%, né? O último mês da nova república, que foi o mês de março de 89, a inflação estava em 82% ao mês, que é 135 mil ao ano. Okay? Isso foi o que aconteceu durante o período democrático. É uma vergonha para nós, como nação, ver que não foi um problema com o governo militar, embora muitos dos problemas tivessem sido estabelecidos lá, mas a democracia desarrumou tudo. E mais, durante o período do Sarney, 3 congelamentos de preço mal sucedidos, depois com o Collor, plano Collor, mais o Collor 2, foram 5 planos de estabilização. Como vocês veem aí, a inflação está disparando desde 1985, aí vem chegando um pico, bumba, vem um congelamento do cruzado, desestabiliza, vem bumba, o congelamento do plano Bresser, depois desestabiliza, cada um desses é um congelamento. O congelamento do plano Verão, depois o congelamento do plano Collor, os congelamentos vão perdendo eficácia, alguns têm reforma monetária nesses casinhos aí verdes e tem confisco no Collor 1, que é a soma de todos os pesadelos. E, enfim, 82% de inflação lá no pior mês. E, enfim, o acumulado dos 15 anos anteriores ao real é isso, a taxa de câmbio já vimos, e agora um pouquinho de diversão, que é o visual dessa história. Em 1942, quando o cruzeiro foi introduzido, nós tínhamos em circulação 56 tipos diferentes de cédulas de R$1.000, que eram várias emissões do Tesouro, do Banco do Brasil, quando teve poder de emissão em diferentes encarnações, e inclusive a Caixa de Estabilização e a Caixa de Amortização, tudo isso, a Caixa de Amortização acho que já não tinha mais, mas são as cédulas que vocês estão vendo aí. Elas ganharam um carimbo ali, isso aí é R$500.000, já se falava conto de réis, e o conto era uma maneira de você cortar zero mentalmente, né? Era mil contos, 500 contos, isso vira 500 cruzeiros ali, tem um carimbo ali engraçado, todo elaborado, com marca d'água. Depois o pessoal sacou que para tirar zero não precisa ter um carimbo tão elaborado, porque ninguém vai querer falsificar o carimbo, porque é meio óbvio. Mas tudo bem. Aí vem esta família de cédulas do Cruzeiro, cuja mais popular, vários aqui, nota mais popular, aqui já aparecendo com o segundo carimbo aí, que corta zeros, que e reparem que está escrito valor legal, né? Na cédula de cima está escrito ali uma coisa, se pagará ao portador disso aí a quantia de, e está escrito valor recebido. É engraçado, porque o dinheiro é uma promessa de pagamento pagável com a própria coisa, o que explica um pouco essa maluquice do papel moeda, que é um passivo não exigível da entidade governo. Não é uma promessa de pagamento, tanto que o Cabral já está escrito só valor legal. No intervalo, estamos falando de 1942 para 1900, quando recebeu esse carimbo aí, era 1967. Quando o Cabral foi carimbado em 1967, a nota de 10 cruzeiros recebeu um carimbo e passou a valer 1 centavo. Curioso que a gente teve, então, uma cédula de 1 centavo em circulação, que era o Getúlio. Na época, inclusive, que a gente ainda tinha dinheiro, gente viva no dinheiro. Bom, e o Tiradentes passou a ser 5, Santos Dumont passou a ser 10, e depois, em 1970, essas cédulas foram trocadas por uma família mais bonitinha, moderna, desenhada pelo Aloysio Magalhães. Essa que vocês estão vendo aí é uma família que foi até o 100, mas o Aloysio morreu e
tiveram que modificar os desenhos e, à medida que a inflação ia avançando, você ia precisando fazer cédulas maiores, elas foram sendo feitas até, também, gente da minha idade vai lembrar do Barão ali, a nota de 1.000, lá vai Barão, era uma coisa que o Jô Soares falava num programa de televisão, ficou famoso, Castelo Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz e JK, nós já estamos levemente não, já estamos bem dentro do terreno do ridículo, porque um país sério não emite uma cédula de 100 mil. Tá? Hoje se discute, por exemplo, que não se deve emitir nota de $100, porque isso serve ao crime e tal, tem uma nota de 500 euros, então, uma nota de 100 mil, né? Então, mas ninguém melhor para homenagear com uma cédula de 100 mil, com um carimbo que põe mais 2 zeros, tem, portanto, 7 zeros nessa nota ali, do que o JK, nosso grande muso inflacionista. Ninguém melhor para capturar melhor o espírito dessa época de excessos monetários. A cédula existe na versão sem cruzados, na versão 100 mil cruzados sem o carimbo, cruzeiros sem o carimbo e com o carimbo. A nova família trazida, portanto, pelo cruzado, tinha moedas, as notas com e sem carimbo, e aí veio Vila Lobos, nota de 500, Machado de Assis homenageado na nota de 1.000, e Portinari. Já vamos começar um exercício aqui sobre reconhecer essas figuras ilustres da nossa história. É como que aqui a gente já estivesse procurando outros personagens, né? As cédulas do Cruzeiro tinha Pedro I, Pedro II, Dom João VI, Princesa Isabel, né? Século XIX. Agora, os nossos heróis do século XX. A Vila Lobos, Machado, século XIX, mas Portinari, vamos precisar muita gente, porque cada 2, 3 meses tinha que fazer uma cédula nova, né? Então, estamos ali com a nota de 5 mil Portinari, e aliás, quando as notas não têm mais nada do tipo prometo pagar, nem valor legal, nem nada disso. O que aparece na nota do Machado de Assis é um desabafo, é o Deus seja louvado. Então, olha aqui. Aí, Plano Bresser não tem reforma monetária, mas o pobre do Machado de Assis é humilhado com esse carimbo horroroso, triangular, que tira 3 zeros da cédula. E a brincadeira na época da inflação, uma parte aqui muito novo não lembra, é que os jornais ficavam tripudiando do personagem. O pobre Machado de Assis, quando foi emitido, a cédula valia $5. Agora, 3 meses depois, a nota vale 1 centavo de dólar. Ganhou um carimbo horroroso, vai ser retirado de circulação. Destruímos Machado de Assis, assim como destruímos Portinari. E aí, o verso da cédula tem essa cara aqui, eu estou mostrando por causa dessa brincadeira aqui, por exemplo, o zero, né? O Mad, a revista, que já não existe mais, mas fez essa brincadeira do zero com a nota do Portinari. O outro zero ali é mais ilustre, que é do Cildo Meirelles, é uma coleção famosa chamada Zero Cruzeiro, é um índio, uma pessoa fazendo xixi, a assinatura dele é uma litogravura impressa dos 2 lados, e aí, na época, ele disse, eu vou fazer igual o Banco Central, vou fabricar o meu dinheiro, não vou escrever como se faz nas gravuras, quantas eu imprimi, de propósito, igual o Banco Central, e vamos ver com que preço vai ter isso. Né? E aí, hoje, se vocês quiserem comprar o Zero Cruzeiro numa galeria, vão pagar uns R$10 mil. Mas, na época, esse tipo de coisa, meu dinheiro está escrito zero, mas ele vale muito, porque é o artista querendo criar uma atenção sobre o quanto vale esse pedaço de papel que as pessoas carregam na mão. Olha que legal. Isso foi meados dos anos 70 que ele fez isso. Muito bem. A bagunça continua. O cruzado durou 15 meses, e aí veio o cruzado novo,
que foi a moeda criada no Plano Verão, começo de 89, e era uma moeda que o Sarney mandou fazer, porque para meio quero chegar até o fim do meu governo sem hiperinflação. Então, faz aí um congelamento com reforma monetária, blá, 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 para desacelerar um pouco a bagunça. E fizeram o Plano Verão, que deixou como herança aí, acho que é a cédula mais bonita de todas, no meu modo de ver, é essa do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, que está com esse olhar melancólico, inacreditável, que raio eu estou fazendo aqui, nessa posição horrorosa. Aquele outro senhor ali da nota de 10 mil cruzados, vamos lá, quem sabe quem é? Já estamos meio que na série B dos heróis nacionais, né, que as pessoas não conhecem. Daqui a pouco vamos para a série C. Carlos Chagas. Depois do Cruzado Novo, começa a acontecer um fenômeno ainda mais maluco, que é o seguinte: a Casa da Moeda tinha que fazer uma cédula a cada 4 meses, 5 meses, e de repente passou a ser a cada 1 mês e meio. E o pessoal da Casa da Moeda e do Banco Central dizia: gente, a gente não consegue fazer o projeto gráfico, reunir a pesquisa iconográfica do personagem que foi escolhido, selecionado para fazer parte da cédula. Então, a gente tem que fazer, como no caso depois da Cecília Meirelles, a cédula de 200 cruzados novos. Vamos ter que fazer uma coisa com as prensas que a gente tem aqui, fazendo uma meio que colagem de elementos gráficos que a gente tem, e fizeram essa nota que eles diziam que eram as notas embromadas, que não tinham homenageado. Então, para manter a capacidade de fazer notas graficamente bonitinhas, pelo menos a cada 4 meses. Então, teve Cecília Meirelles, uma nota embromada, e a nota do Augusto Rusk. Notas que receberam carimbos quando veio o Plano Collor, em 1990, a partir de abril, que não teve corte de zeros, mas restabeleceu o cruzeiro. Foi um carimbo retangular, meio tolo, que só muda o nome da moeda. E, a partir daí, começou o cruzeiro do Collor, Marechal Rondon, 1.000, uma nota embromada, 5.000, que depois aparece com Carlos Gomes, e ali, de bigode, Vital Brasil, aquele senhor com aquelas mechas grisalhas, duvido quem saiba, Câmara Cascudo, grande escritor maranhense, e 100.000 cruzeiros já é uma nota embromada com os passarinhos que depois a gente vai usar no real. E aí a nota maior do padrão cruzeiro real é esta do Mário de Andrade, 500.000. Né? Essa altura, nós já estamos no governo Itamar Franco. Reparem que essa nota carimbada aqui de baixo, quem assina ali como ministro da Fazenda é Fernando Henrique Cardoso. Eu já estava lá. O nosso pavor era passar pela suprema humilhação de ter que emitir uma cédula de 1 milhão. E a gente dizia: não vamos fazer isto, que é uma vergonha. Ao mesmo tempo, é um momento onde os números de zeros nos valores, sei lá, transacionados no mercado financeiro eram tantos que os computadores não davam conta. Então, veio de várias fontes o pedido: faz aí um corte de zeros, e a gente usou a oportunidade de fazer o Cruzeiro Real como um ensaio de reforma monetária, que foi só corte de zero. O Cruzeiro Real era 1.000 dos cruzeiros anteriores, cruzeiros do Collor, e assim. E outra coisa foi o seguinte: a partir daí, com o Cruzeiro Real, tinha um personagem pronto para as cédulas, que era esse senhor aqui, o grande educador Anísio Teixeira, que foi o último. E aí a gente pensou, aí estava acontecendo uma coisa estranha, que era o seguinte: a Casa da Moeda e o Banco Central selecionavam um personagem para ser homenageado nas cédulas, ia procurar a família, e a família dizia: não quero que o meu parente ilustre seja humilhado dessa forma.
Aí, pior do que isso aí era receber na sala ao lado uma delegação de uma família que queria que o seu parente ilustre fosse homenageado por uma cédula, e a pessoal dizia, mas esse senhor aqui não dá, isso aqui não... Aí, tá bom. Então, vê essa solução. Vamos fazer os tipos regionais, que tem o gaúcho, baiana, depois vai ter o carioca, o paulista, enfim, são 27 estados. A gente resolve o problema aí durante um bom tempo. E foi assim que veio o real. E aí, como é que foi? A grande inovação trazida pelo real foi esse troço aí, a URV, que entrou em circulação 28 de fevereiro de 94, que dizia isso que vocês estão vendo aí. Ó, nós criamos uma unidade de conta, chama-se URV. A linguagem rebuscada é muito calculada, ela é dotada de curso legal, ou seja, é reconhecida em lei, para servir exclusivamente como padrão de valor, ou seja, uma moeda de conta, mais do que um indexador, porque ela integra o sistema monetário nacional, ou seja, estamos criando uma meia moeda, algo que só serve como unidade de conta e que não é moeda de pagamento, até porque não existe como cédula naquele momento. E naquele momento onde ela é criada, a gente fixa uma taxa de câmbio entre essa unidade de conta e o cruzeiro real que existia. E essa taxa de câmbio são 647 cruzeiros reais e 50 centavos. Esse negócio aí vai ser uma moeda de pagamentos, ou seja, vai ter poder liberatório, que é o poder de liberar você de dívidas, ou de ser aceita em pagamentos, quando for emitida, quando então vai se chamar real. O real, no fundo, foi criado aí, 28 de fevereiro, mas é só metade dele. Tá? Lá adiante é que ele, quando fosse emitido, ia mudar de nome. Por que 647? 647 era exatamente o que era a taxa de câmbio entre o cruzeiro real e o dólar. Então, passou a se criar uma relação triangular aí entre a URV, o dólar e o cruzeiro real. E funcionava mais ou menos assim. Conforme o que está escrito ali, na lei, a URV vai andando relativamente ao cruzeiro real, todo dia tem um reajustezinho que segue a inflação. Foi disciplinado num decreto, esse decreto é em 1066, que dizia que a gente fazia lá uma média entre 3 índices de preço, o IGPM, o FIPE terceira quadre e o IPCA-E, e esses 3 índices, a média, bumba, era o reajuste diário da URV, em relação ao cruzeiro real. Em paralelo, o Conselho Monetário Nacional instruiu o Banco Central para que entrasse no mercado de câmbio de tal sorte a fazer com que o valor em cruzeiros reais da URV fosse o teto da taxa de câmbio. Ou seja, seguiu-se uma política cambial onde a URV era o padrão para se fixar a taxa com relação ao dólar. Em tese, não tem nenhuma relação entre o URV e o dólar. Tem 2 relações que criam uma relação de arbitragem entre uma coisa e outra, e vamos ver se o brasileiro é suficientemente inteligente para perceber que a URV vale mais ou menos $1 e ver quanto tempo leva para isso acontecer. Tá? E quanto tempo levou? Essa foto aí é de uma semana depois do plano, na barraca que vende coco na frente da minha casa em São Conrado. Provavelmente, antes disso, ele já tinha colocado o cartaz, e a lei dizia, você tem que colocar o cartaz dizendo qual o preço em uma RV, e quando fizer isso, tem que dizer qual é o preço em cruzeiro real também. Como ele botou ali uma RV 700, eu sei que é o dia 8 de março, que é uma semana depois do anúncio. Deu uma semana para o comércio ambulante entender que a URV era mais ou menos $1, e se você convertesse seus contratos indexados em qualquer que seja o índice para um contrato em URV, era como você migrar para uma indexação diária. Todo mundo gostou. Demorou 2 semanas para
a economia está totalmente adaptada. É claro que algumas coisas tiveram que ser feitas na partida, como a conversão na média dos salários do funcionalismo, benefício da Previdência, salário mínimo, essa encrenca toda. A inflação, pelos 3 índices que governavam a URV, está aí, junto com a variação da URV. Vejam o nível que a inflação estava, 40% ao mês, em média, com ligeira aceleração. A URV durou 4 meses. Durante esses 4 meses em que ela viveu, no último mês, ela variou relativamente ao Cruzeiro Real 46,6%. Estávamos chegando ali nos 50% que definem a hiperinflação. A fronteira arbitrária, é claro, isso é uma hiperinflação, quando então, em 1º de julho, veio a mágica, que foi quando todo mundo já ajustou sua cabeça, seus contratos com relação ao URV. Agora é o seguinte, a URV se chama real, eu vou emitir um papel que chama real e vou tirar de circulação o tal do Cruzeiro Real. E no mercado de câmbio vamos fazer o que o Oswaldo Aranha não teve coragem de fazer, que é deixar a oferta e a procura determinarem o valor relativo do nosso pedaço de papel relativamente ao dos americanos. Isso aconteceu no dia 1º de julho, onde saiu isso aí como texto de uma medida provisória desta data, que depois virou essa lei algum tempo depois, mas que dizia muito simplesmente isso aí, olha, a partir de 1º de julho, a unidade passa a ser o real, e tem aí a remissão ao artigo que dizia que isso era a URV, e que vai ter curso legal em todo o território nacional. A paridade vai ser a paridade do último dia, que foi 2.750 cruzeiros reais por real, por URV, que era uma pequena dor de cabeça logística, porque em todas as outras reformas monetárias foi 1 para 1.000. Né? Então era possível carimbar, era só tirar 3 zeros, fazer a conta com muita facilidade. Mas 1 para 2.750 era uma encrenca. Porque se a gente fosse carimbar as notas que estavam em circulação, a baiana, por exemplo, seria uma nota de R$ 18,18. Não dá para você botar um carimbo. Então foi necessário fazer uma família inteira de cédulas completamente diferentes, e que aí a Casa da Moeda primeiro disse que era impossível, pelo projeto gráfico, mas acabou botando na rua isso daí. Todas as imagens é muito parecida com uma cédula antiga, essa de cruzeiros novos, e o passarinho no verso também já tinha aparecido, tudo colagem, né? Tudo apropriação. E foi para a rua, a logística foi extraordinária, e aí, quando oferta e demanda se encontraram, o câmbio caiu. O real ficou valendo mais do que $1 durante algum tempo. Aqui vocês veem vamos dizer, a trajetória da estabilização. O primeiro gráfico ali, taxas mensais de inflação, a gente estava ali perto de 40%, indo para 50%, e cai bastante. Olhando assim em matéria de taxas mensais, parece que o combate à hiperinflação acabou muito rapidamente ali depois do Plano Real. Não é bem assim, tá? E o segundo gráfico lá, guerra convencional, taxas anuais, mostra com mais clareza o que a gente tem. O gráfico é construído da seguinte maneira. Depois da entrada em circulação do real, o primeiro mês de vida do real é o mês de julho. Então, neste mês, a inflação foi tipo 7%, uma coisa assim, que é 120% ao ano. No segundo mês, a inflação foi tipo 3%. Então, acumulou 10%, anualiza, dá lá os 60% que vocês estão vendo ali para o segundo mês. O terceiro mês deu 2,5%. Então, ali, quando faz 12 meses, aí a gente está vendo ali no gráfico 12 meses acumulado. Tá? Então, vejam que foi bem gradual a queda da inflação para o nível que a gente tem hoje. A taxa de inflação só caiu
abaixo de 10% no final de 1996. Abaixo de 10% ao ano. 10% ao ano hoje é considerado, né? Quando a Dilma fez 10%, mais 10% ao ano, foi um frisson, né? Pois é, demorou até quase final de 96. Dentro de 1997, caiu abaixo de 5% ao ano. E no ano de 1998, é aquilo que vocês estão vendo ali, foi a menor leitura do IPCA, 1,6% ao ano. Na verdade, é a menor taxa de inflação da história do Banco Central. Para achar uma taxa de inflação menor do que essa observada em 1998, é preciso ir antes da Primeira Guerra Mundial, durante a vigência do padrão ouro, tá? É igual à inflação americana. Se a gente dissesse no começo, antes lá do Plano Real, nós vamos chegar numa meta de inflação igual à taxa de inflação americana, seria uma gargalhada nacional inesquecível. Pois é, foi o que a gente entregou em 1998. Depois da flutuação cambial, é isso aí que vocês estão vendo aí, a taxa anual nem chegou a 10% no pior momento, e só lá perto da eleição de 2002 para 2003, por causa do frisson da eleição do Lula, da primeira, é que a inflação chegou, não chegou a bater 18, mas depois aí, tudo isso já na vigência do regime de metas de inflação com câmbio flutuante, que foi a consolidação dessas coisas todas. Não perder de vista que a recomposição que a reforma monetária trouxe foi uma parte do problema, teve uma montanha de outras batalhas fundamentais em redefinir institucionalmente o processo de criação de moeda, e talvez a coisa mais importante, antes de passar para cá, foi o Conselho Monetário, em vez de ser 21 membros, vai ter 3 membros só. O ministro da Fazenda, o Banco Central e o Planejamento, que é como é hoje. Depois a criação do Copom, que é quem faz a política monetária, e depois a criação da Comoc, que faz o Conselho Monetário virar uma coisa meio sem necessidade. Essa reconfiguração da governança da moeda tirou de dentro do processo decisório de criação de moeda todo mundo que não estava interessado na estabilidade da moeda. Junto com isso veio a regulação de Basileia sobre bancos públicos. Ou seja, o banco público tem que funcionar igual ao banco privado, com base no seu capital e o capital dos seus acionistas. E tem supervisão consolidada, tem alavancagem com relação a risco, uma opção de regulações que fazem com que os bancos federais não funcionem mais como bancos centrais, e com isso também um programa de extinção, privatização, ou saneamento de bancos estaduais. Tinham quase 60 bancos, instituições financeiras estaduais, 30 bancos, hoje deve ter 4, e nenhum deles funciona mais como um banco central do seu estado. Isso foi parte dessa guerra convencional, para a qual a política monetária, âncora cambial, âncora monetária foram essenciais, né? Na guerra convencional é uma guerra de baioneta, é uma guerra de corpo a corpo, com instrumentos convencionais, não tem mágica aqui, e deu tudo muito certo. O fiscal demorou a arrumar, só arrumou com o acordo com o fundo, que criou esse superávit primário, que é o que está medido em azul, na faixa de 2, 3% do PIB. E aqui vocês estão vendo só a partir de 2002, que foi o período, durante todo esse período, o superávit primário ficou num número bacana, como é a reta em cor de laranja, é a dívida líquida do setor público, que caiu durante todos esses anos. O livro termina em 2013, porque eu não queria que esse livro de história, que conta essa saga da moeda brasileira, entrasse no bololô da discussão da nova matriz, do impeachment, da Dilma, dessa coisa toda.
Claro que não tem a menor dúvida que, a partir da nova matriz, tem um contra-ataque contra tudo que foi feito de estabilidade da moeda, que falha, né? Mas os efeitos econômicos ali, o superávit primário desaparece e a dívida volta para um número até maior, aí já está defasado, para um número maior do que estava antes. As capas do Economist são ilustrativas para o tipo de desafio que a gente tem. Mas o livro termina, e eu queria com isso terminar a minha fala, com uma reflexão importante, que é o seguinte: quando a inflação, a pintura de papel, era a ferramenta básica de resolver os problemas do governo, o problema fiscal era um problema fácil, né? Os senhores parlamentares reuniam numa sala, numa quantidade grande, assim como uma sala como essa, e a gente decide quanto vai gastar, quanto vai tributar. É uma conversa mais difícil, sempre tem um buraco. Só de não decidir, alguém fora dessa sala, que é o Tesouro Nacional e o Banco Central, vão fabricar os pedaços de papel que vão pagar a conta, né? A diferença. Pois bem, depois que as instituições são reconfiguradas com a estabilização, o que acontece é que não tem mais essa solução. De tal sorte que, se nós aqui, cidadãos, no nosso Congresso, não decidimos sobre organizar as finanças públicas e permanece um déficit, ele se transforma em dívida, em aumento da dívida. E, portanto, a cada ano a dívida vai se acumulando, né? E, portanto, é oneroso não decidir, né? Nós estamos tributando as gerações futuras. A dívida hoje é o imposto de amanhã. É curioso que, com isso, com a estabilidade, ocorre, então, e o livro termina assim, com uma mudança da natureza do conflito distributivo. Quando tínhamos inflação, a briga era nós que sabemos nos proteger da inflação contra os que não conseguem se proteger da inflação, que são os pobres. É uma luta de classes horizontal, por assim dizer. Agora que o assunto fiscal não se resolve com inflação, mas se resolve com endividamento, a tensão distributiva mudou de eixo. Ela é agora nós com preguiça de fazer cortes orçamentários ou aumentar os impostos, e os nossos filhos, os que vão pagar a conta no futuro. Nós de cabelo branco contra vocês, jovenzinhos que estão aí não se dando conta que é vocês que vão pagar a dívida pública e o rombo da Previdência, que é outra forma de dívida pública. A nossa luta de classes hoje é uma luta intertemporal, onde, de novo, é como se o ausente fosse quem paga a conta. No caso da inflação, era o pobre que não estava presente nos conchavos orçamentários e não tinha capacidade de se defender. Agora o ausente são as crianças, ou que não entendem, são muito jovens para entender, ou não nasceram ainda, e os que estão aqui de cabelo branco sabem exatamente que a melhor coisa a fazer é empurrar a conta para depois, para, enfim, garotada pagar. É onde estamos, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção. Espero que aproveitem o livro. Obrigado. Pessoal, então antes da gente ir para o lançamento, a gente tem espaço para algumas perguntas que foram mandadas por vocês. Se alguém tiver alguma, como a gente está com o tempo muito limitado, mas se alguém tiver alguma, é só levantar a mão que o pessoal está com uns papeizinhos e eles levam até vocês para vocês fazerem as perguntas, tá? Professor, tem algumas coisas aqui. A primeira que eu queria fazer é uma pergunta em relação a bandas cambiais. O aluno quer saber se essa foi a decisão mais acertada, de maneira geral, do Plano Real e por quê. Sim, foi acertada, não faria 1 centímetro diferente do que a gente fez. E aí eu falo da política cambial do real em termos amplos.
ela vem junto com a política monetária, as duas coisas são feitas de forma conjunta, e ela começou em julho de 1994 com a flutuação, que só foi possível, claro, depois de um amplo movimento de desregulamentação. O livro mostra aí, nos capítulos pertinentes à regulação, como é que tudo foi preparado para que a oferta e procura funcionassem como determinação da taxa de câmbio. E aí o Banco Central sai do mercado, a moeda valoriza. E o país experimenta uma coisa estranha, boa, mas estranha, e que incomodou muita gente, que foi a moeda apreciar. Estranho, todo lugar do mundo as pessoas acham bom quando o poder de compra da moeda aumenta, né? Aqui no Brasil, no entanto, veio uma montanha de viúvas da moeda fraca. Agora eu não sou competitivo, como se a competitividade das indústrias brasileiras tivesse que ser fixada pela política monetária. Está errado. Então, vivemos assim com a taxa de câmbio flutuante, e as bandas cambiais foram mitigadores da flutuação, sobretudo para baixo. Elas foram criadas para evitar que a moeda brasileira apreciasse ainda mais. Quando introduzimos primeiro piso, foi 0,83, salvo engano, onde o Banco Central entrava comprando dólar para evitar que caísse mais. Comprar dólar significava o Banco Central ou o Tesouro emitir dívida pública pagando uma taxa de juros absurda para pegar moeda nacional, comprar dólar e aplicar em títulos do Tesouro que davam prejuízo, porque rendiam uma taxa de juros muito menor do que... Então, assim, por que o cidadão brasileiro vai ter que dar um subsídio, vai ter que pagar para a moeda brasileira ficar ao gosto de uma porção de industriais incompetentes que não têm competitividade, estão ardendo, né? Então, ok, tá bom, não vamos deixar a coisa fritar tanto assim, Então, foi devagarzinho. Durante todos esses anos aí, entre 1994, julho, até a crise da Rússia, 5 anos depois, a história foi do Banco Central comprar câmbio recorrentemente e desregulamentar câmbio e tributar entradas de capital estrangeiro para tentar não acumular reservas e não deixar apreciar mais. Tudo isso tendo em mente taxa de juros, política fiscal e o ambiente de combate à hiperinflação. Foi um sucesso. Os números do programa de estabilização, a gente chegou à taxa de inflação americana em 1998. Claro que se a gente fosse mais agressivo em fazer a taxa de câmbio subir um bocadinho mais, o resultado não teria sido esse. Agora, eu nem sei se conseguiria, porque nós vivíamos, naquele momento, como vivemos depois em outros momentos, um momento de abundância de moeda estrangeira terrível. Nunca se usou esse adjetivo terrível para descrever a abundância de divisas, porque isso nunca foi o problema sempre foi o contrário. Então, uma das coisas desta época e que foi diferente, e até hoje as pessoas, muitas não entenderam bem ainda, é que nós estamos vivendo um longo período de abundância cambial, desde lá o Greenspan. E tem a ver com a política monetária americana, com fatores globais, o quantitative easing acentuou isso ainda mais. Naquela época nós chegamos a ter 74 bilhões de reservas, depois chegamos a 380 bilhões de reservas, é um número absurdo. Enfim, a abundância cambial permitiu que o Brasil estabilizasse a sua moeda. Acho que a gente tirou um proveito muito, muito bom e muito preciso dessa circunstância para terminar com uma doença terminal, seríssima. Nunca mais a gente teve inflação parecida. Eu não faria 1 centímetro diferente do que fiz e não
eu desafio qualquer engraçadinho a dizer que faria melhor do que a gente fez. Tá? Professor, chegaram aqui 3 perguntas, com a mesma pergunta praticamente, e tenho a impressão de que é uma curiosidade histórica. Então eu vou ler uma delas, diz o seguinte: como o senhor trabalhou de perto com isso, o senhor poderia nos dizer qual foi a contribuição do Ciro Gomes no Plano Real? Três perguntas, achei que valia fazer. Eu achei que nós íamos tratar de temas acadêmicos. O Ciro assumiu o Ministério da Fazenda em agosto, quando houve um problema com o ministro Recupero. O ministro Recupero, por outro lado, já tinha estabelecido uma dinâmica de funcionamento do Ministério da Fazenda que tinha um certo componente de, deixa eu escolher as palavras aqui corretas, de terceirização. O presidente, o candidato, Fernando Henrique estava candidato, não podia participar do assunto, mas desde quando o Recupero foi chamado para ocupar o Ministério da Fazenda, a missão era não mexer na equipe, a equipe toca toda a parte técnica, não precisa fazer nada, vem aqui e faça parte do time, contribua no que for apropriado. E tenha claro que essa equipe tem uma lógica de funcionamento muito horizontal. Nós temos uma reunião toda terça-feira de manhã na sala de reunião do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Cláudio Carvalho, onde sentava todo mundo e não havia distinção de cargo e hierarquia entre as pessoas, todo mundo falava, ganhava a melhor ideia. Não é uma forma muito comum de organização da decisão econômica em Brasília, sempre muito informada pelas hierarquias e essas coisas, pela política, mas a gente a gente nasceu assim, e a descrição desse sistema como um sistema de um bunker, ela é muito exata, ela é muito horizontal. Então, às vezes, o ministro dizia alguma coisa, uma pessoa lá, sub do sub, dizia: ministro, mas não é assim. E bomba, e se era isso, o consenso determinava que era assim. Então, nesse ambiente, o Fernando Henrique funcionava muito bem nesse sistema. O Recupero participou das primeiras dessas reuniões, depois ele próprio disse: olha, não tem muito sentido eu participar, é melhor ficar na rua falando com as pessoas e com a imprensa e tal, e fazendo o que eu sei fazer, que é a divulgação e a explicação das coisas. Quando ele não se entendia alguma coisa, enfim, dávamos todas as explicações e ele atuou muito bem. E eu diria a mesma coisa do Ciro. Chegou e se encaixou muito bem nessa disciplina, participava mais das reuniões do que o Recupero participava, tudo que foi pedido dele ele fez, não atrapalhou, não criou confusão, tem um temperamento um pouco diferente do ministro Recupero, mas não tenho queixa, de jeito nenhum. Gostaria de saber se uma dolarização maior, como feita no Plano Cavalo na Argentina, teria o mesmo reflexo no Brasil. Não, acho que não, e teria sido uma confusão, porque no caso do Plano Cavalo era uma criação, uma ideia que ficou viva durante muito tempo, que era a ideia de uma espécie de caixa de conversão, para usar a linguagem brasileira, para currency board. A gente teve de 1906 a 14, depois 26 a 28, e que era um modelo que a gente cogitou sim. O André, que trabalhava com a gente, chegou a escrever um paper sobre como funcionaria, e o modelo que ele colocou num paper era parecido com um modelo que foi aplicado na União Soviética, uma situação pouco conhecida, quando a União Soviética fez uma segunda moeda chamada Chervonets, num esquema de padrão ouro, um segundo banco central que emitia uma segunda moeda nacional com lastro em ouro, em reservas internacionais. A ideia de fazer isso
no Brasil não era uma boa ideia. Certo. Agora a gente vai para a última pergunta. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Diz o seguinte: no que o fracasso dos planos anteriores ajudaram o Plano Real? Bom, ajudar, é claro que não ajudou, porque foi tornando a situação mais caótica. Não tem nada que faça mais mal a um doente do que um tratamento mal feito, tá? Ele piora a doença. O plano cruzado teve que lidar com uma inflação de 15% ao mês. E esse número foi subindo, vocês viram pelo gráfico, né? E ao mesmo tempo, você está lidando com um organismo que aprende e reage. Então, já no segundo congelamento de preço, o Brasil entendeu como é que funcionava o brinquedo e sabia se defender e frustrar as tentativas de fazer o congelamento efetivo. Foi ficando muito difícil fazer qualquer truque. E aí, quando nos sentamos para fazer, a primeira observação está muito difícil fazer qualquer mágica, então não pode ter mágica. Mas a segunda coisa foi a experimentação enlouquecida anterior ensinou muitos truques sobre conversão de contratos, sobre reforma monetária, sobre mercados. Então, a gente aprendeu muita coisa com as experiências anteriores e no nosso time tinha os advogados e muitos dos pacoteiros dos pacotes anteriores com a experiência deles. Isso foi super, super útil. Agora, a gente trilhou um caminho completamente novo de fazer um processo... A linguagem para isso é desenho de mecanismo. A gente inventou um mecanismo, e esse era o grande desafio, que você tinha que fazer com que cada pessoa individualmente se sentisse incentivado a tomar uma decisão que era aquela que levaria ao melhor situação para o conjunto. Não é o que o congelamento provoca, o congelamento, ao contrário, produz o comportamento free rider, que, enfim, é completa confusão. A URV ela foi o mecanismo que alinhou incentivos, por assim dizer, para encurtar uma longa história. Então, ela foi o resultado de toda a reflexão, de toda essa experiência completamente incomum que o Brasil viveu. Sublinho, nenhum outro país neste planeta teve tanta inflação, tanta reforma monetária, tanta inovação, tanta criatividade, para o bem ou para o mal, nessa experiência monetária nossa. Por isso que essa história contada nesse livro é tão interessante e deu tanto assunto aí dentro desse livro. Professor, queria agradecer imensamente pela sua vinda aqui hoje a Ribeirão, por ter aberto um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é muito apertado. Agradeço imensamente em nome do clube. Agradeço a todos vocês pela presença, foi um prazer recebê-los. Antes da gente divulgar, quer dizer, o sorteio final, eu queria só fazer então um agradecimento final a todo mundo do Clube Caiapós também, que trabalhou muito nos últimos meses para que esse evento acontecesse. Um agradecimento especial ao Gabriel Locatelli, que está ali, que é diretor de vendas do clube, que, enfim, vem trabalhando nesse evento pelo menos desde o começo do ano, certo? Então, é muito bom tê-los aqui, é muito gratificante para nós receber o professor nessa oportunidade.